Boa tarde a todos, mais uma vez estamos aqui no programa Palavra da Cruz e que a graça e a paz de Jesus esteja com você e toda a sua família. Nessa semana nós estamos trabalhando o tema de família, afirmando que a família é o projeto eterno de Deus para o homem na terra. Eu costumo dizer que a família é a segunda maior decisão, mais importante decisão que um ser humano pode tomar. A primeira é Deus, de servir a Deus, amar a Deus de todo o coração. E o segundo é quando ele realmente vai formar uma família, que é o tempo que ele vai passar aqui na terra, servindo a Deus em família. E hoje eu quero falar, dentro desse tema, família, o propósito eterno de Deus para o homem na terra, eu quero falar sobre um personagem bíblico que viveu aqui na terra, E esse personagem bíblico é Noé. Noé é um homem que aparece na Bíblia lá no início da Bíblia, no capítulo 6 de Gênesis. A Bíblia diz que Noé era um homem justo e andava com Deus. Então lá em Hebreus, no capítulo 11, versículo 7, nós lemos a seguinte, no capítulo 11, versículo 7, nós lemos a seguinte coisa sobre Noé. Diz assim, que pela fé, Noé, temente a Deus, construiu uma arca para a salvação da sua família, quando advertido sobre as coisas que ainda não viam. Por meio da fé, condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça segundo a fé. Então, nesse terceiro dia do tema sobre família, eu quero dizer uma coisa para você, meu querido irmão e minha querida irmã. Faça como Noé. Cuide da sua família. O ponto importante na história de Noé foi que, com sua fidelidade, ele conseguiu salvar toda a sua família. Volto a afirmar, a família é um projeto muito importante do Senhor e que não pode ser negligenciado por ninguém, principalmente pelos cristãos. Essa filosofia popular que afirma que, cuidando das coisas de Deus, Deus cuidará da sua família, ela não encontra apoio na palavra de Deus. A sua família, ela é sua prioridade. Cuide dela, esforce-se por ela, não meça tempo e esforço para investir na sua família. Lá em Timóteo fala que aquele que não cuida dos seus negou a fé e é pior que o incrédulo. É possível fazer coisas grandiosas para Deus sem negligenciar o cuidado com a família. Então, cuidar da família exige tempo, cuidar da família exige empenho, assim como fazer as coisas de Deus também exige tempo e empenho, mas é possível sim equilibrar essas duas coisas. E eu faço essa pergunta para você nessa tarde: como está a sua família hoje? Você tem cuidado da sua família? Você, homem, como sacerdote do teu lar, se você pudesse colocar uma nota, qual a nota de 0 a 10 que você daria para a sua família? Quanto tempo do teu tempo você tem dedicado à sua família? Outra coisa, quando nós vemos aqui Noé, diz que ele salvou toda a sua família. E eu pergunto para você hoje, toda a sua família serve
a Jesus? Então, no cuidado com a família, como a família coopera com o projeto de Deus? Primeira coisa que eu quero deixar nessa tarde para você: a família coopera com o projeto de Deus na formação e no aperfeiçoamento da vida pessoal. Porque eu creio que na família é o principal lugar de formação da nossa vida e caráter, semelhante a Jesus. A convivência familiar nos coloca nas circunstâncias ideais para o nosso aperfeiçoamento. Na família, o nosso caráter é formado. Na família, nós aprendemos a praticar o amor. É na família que nós aprendemos a ser humildes. É na família que aprendemos a ser pacientes, a sermos bondosos, a termos mansidão. Também na família nós aprendemos responsabilidades, nós aprendemos a ter disciplina, nós aprendemos a ter sujeição, serviço, respeito. É na família que nós aprendemos a perdoar, é na família que nós aprendemos a confessar os nossos pecados. É na família que nós aprendemos a suportar, é na família que nós aprendemos a negar a nós mesmos em prol do outro, é na família que nós exercemos autoridade com amor, é na família que nós corrigimos com graça, é na família que nós sofremos, é na família que nós oramos, é na família que nós confiamos em Deus. E tudo isso nós vemos na vida de Noé. O lar é a escola de formação para cônjuges, pais e filhos. Queridos, Deus, Ele vai utilizar a convivência familiar mais do que qualquer outra coisa para transformar o nosso caráter à semelhança de Jesus. Vimos isso em dias passados, lá em Romanos 8, de 28 a 29. Infelizmente, sabemos que alguns não tiveram um bom ambiente familiar. Talvez conviveram em um ambiente marcado pela ausência de pais, por brigas, por violências. Essas pessoas, quando elas recebem o reino de Deus, elas são formadas e são transformadas à semelhança de Cristo através da ação do Espírito Santo. Então, num ambiente de amor e cuidado, quando elas chegam à igreja, elas tornam-se um ambiente de bênção em sua família e no meio aonde elas vivem. Mas o ambiente melhor, mais adequado para a formação da nossa vida semelhante a Cristo é o ambiente familiar. Então, cuide da sua família, não negligencie a sua família. E uma outra coisa que nós podemos ver como a família coopera para o projeto de Deus é na criação de filhos. Ela aperfeiçoa o nosso caráter, a nossa vida, nos aperfeiçoa em todas as áreas, mas na criação de filhos para Deus. Ao criar filhos, nós estamos cuidando daqueles que Deus quer adotar como seus filhos. A Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor. Com esse propósito em vista, todo o trabalho e esforço da família transforma-se em um serviço para Deus. Quando você cuida dos seus filhos, você está cuidando daquilo que é do Senhor e também do processo em fazer com que os seus filhos eles se tornem discípulos de Jesus. Ter filhos, criá-los, instruí-los, educá-los, ensinando todas as coisas, tudo isso deve ser para Deus. Nós somos cooperadores de Deus e por isso e para isso a nossa família precisa externar a glória
de Deus. Deus estabeleceu prioridade para nós. Em primeiro lugar, nós devemos buscá-lo de todo o coração, alma e força. E depois, creio e entendo que a nossa família está como uma prioridade subsequente. Um pastor que eu admiro muito dos seus ensinos e da sua palavra, que é o pastor Hernandes Dias Lopes, ele diz uma frase que eu sempre levo no meu coração. Ele diz o seguinte: nenhum sucesso na vida vale o fracasso do lar. Então, diante disso, meus irmãos, eu quero te encorajar nesse dia a nunca deixar a sua família em planos secundários. Tenha sempre a sua família como prioridade depois de Deus. Olha o que o texto diz, vamos ler mais uma vez. Noé, ele foi avisado dos perigos que viriam. Olha, por meio da fé, Noé, temente a Deus, construiu a arca para a salvação da sua família, quando advertido sobre coisas que ainda não viam. Então Noé foi avisado por Deus dos perigos que viriam. Ia vir um dilúvio. Hoje, as nossas famílias estão correndo vários perigos. Nós precisamos estar atentos, nós precisamos ter olhares e, principalmente, atitudes firmes para que a nossa família não se perca. O mundo, a sociedade, elas estão investindo pesado contra a família. Eles têm um objetivo claro: a destruição da família. Você, meu irmão e minha irmã, é um agente de Deus dentro do teu lar. Não permita que a sua família seja destruída por valores que não são os valores do Senhor. Cuide das coisas de Deus e cuide da sua família. Fazendo isso, a bênção de Deus certamente abundará na sua vida. Então hoje, seja um Noé na atualidade. Ouça Deus, peça a orientação de Deus. Deus deu, se você ler Gênesis capítulo 6, todas as orientações para Noé construir uma arca. Hoje, Deus nos dá a sua palavra. Aqui na palavra de Deus nós encontramos todas as estratégias do Senhor para o cuidado, a proteção, a educação, a disciplina e tantas outras coisas para o bom funcionamento da nossa casa. Lembre-se de uma coisa: não existe família perfeita, mas existe família que funciona. Então, nessa tarde, quero deixar essa frase para você. Faça como Noé. Ouça Deus, cuide da sua família, salvando-a desse mundo tenebroso. Que Deus te abençoe.